no coração da Prússia, em meio às paisagens serenas de Rocking, uma pequena vila próxima à cidade de Lutzen. Nascia em 15 de outubro de 1844 uma figura que marcaria profundamente o pensamento ocidental, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Seu nome não foi mera coincidência. Ele veio ao mundo no mesmo dia em que o rei Friedrich Wilhelm IV da Prússia celebrava seu aniversário, um detalhe que seus pais, devotos monarquistas, não deixariam passar despercebido. Seu pai, Ludwig Nietzsche, um pastor luterano de 31 anos, era um homem de erudição e fé inabalável. Formado em teologia pela Universidade de Halle, ele havia dedicado 7 anos de sua vida à educação das 3 filhas do duque Joseph de Saxe-Altenburg, um nobre de menor expressão, porém veterano das guerras napoleônicas. Foi em 1842, já estabelecido em Rocking, que Ludwig conheceu Franziska Euler, uma jovem de apenas 17 anos, filha do pastor da paróquia vizinha de Poblis. O casamento se realizou no outubro seguinte, justamente no dia em que Ludwig completava 30 anos. 4 anos depois, Franziska, então com 19 anos, daria à luz Friedrich, o primogênito do casal. Em seguida viriam Elizabeth em 1846 e Ludwig Joseph em 1848. Os primeiros anos de Friedrich foram marcados pela presença imponente de seu pai, uma figura admirada na comunidade. Naquela casa repleta de livros onde o conhecimento era reverenciado, o pequeno Fritz, como era carinhosamente chamado, encontrava refúgio entre as páginas que povoavam o gabinete de Ludwig. Mas a tranquilidade desse mundo infantil seria brutalmente interrompida pelos ventos revolucionários de 1848. Enquanto a Europa ardia em levantes, a família Nietzsche assistia, horrorizada, a monarquia prussiana ceder às pressões dos insurgentes. No entanto, um golpe ainda mais devastador os aguardava. Em julho de 1849, Ludwig começou a sofrer crises convulsivas inexplicáveis, falecendo pouco tempo depois. A tragédia não pouparia nem mesmo o caçula Ludwig Joseph, que em janeiro de 1850, faleceu às vésperas de completar 2 anos. Órfão de pai e irmão, Friedrich, então com apenas 5 anos, mudou-se com a mãe e a irmã para Naumburg, onde viviam sua avó materna, Erdjute, e 2 tias. A adaptação à vida urbana não foi fácil para o menino. Em 1851, porém, um novo capítulo se abriu quando ele começou a receber aulas de um seminarista chamado Werber. Foi nesse período que Friedrich travou amizade com 2 colegas que se tornariam fundamentais em sua formação, Wilhelm Pinder, filho de uma das famílias mais influentes da cidade, e seu primo Gustav Krug, herdeiro de um respeitado funcionário público e músico talentoso. Em outubro de 1854, aos 10 anos, Friedrich e seus amigos ingressaram no ginásio da catedral. 2 anos depois, a família Nietzsche mudou-se para uma casa mais espaçosa, onde um piano passou a fazer parte do cotidiano do jovem. Sob a tutela de um mestre de coro local, Friedrich revelou um dom excepcional para a música. Mas sua trajetória não seria isenta de obstáculos. Em outubro de 1857, pouco depois de completar 13 anos, ele foi acometido por fortes enxaquecas, obrigando sua mãe a retirá-lo da escola até que se recuperasse. Foi durante esse período de convalescença que sua veia literária começou a florescer. Ainda em 1857, em uma visita a parentes em Poblis, escreveu um breve relato autobiográfico, relembrando com nostalgia os dias em Rocking e a música que ecoava na igreja de seu pai. Nesse texto, o adolescente já demonstrava uma visão crítica apurada, enquanto elogiava a tradição clássica de Mozart, Haydn e Beethoven por elevar o espírito, condenava a música romântica de Liszt e Berlioz como mero entretenimento superficial, destinada apenas ao prazer ou à ostentação pública, uma posição que, ironicamente, ele próprio viria a questionar mais tarde. Em setembro de 1858, Friedrich ganhou uma bolsa para estudar no renomado internato Suppelforta, a oeste de Naumburg. Lá mergulhou em um currículo rigoroso, com 10 horas diárias de estudos dedicados a línguas clássicas como latim, grego e hebraico. Apesar da disciplina espartana, adaptou-se rapidamente, consolado pela proximidade de Naumburg, que lhe permitia visitas frequentes à família. No entanto, sentia falta dos amigos Wilhelm e Gustav que permaneceram na cidade. O verão de 1859 marcou um momento inesquecível, uma viagem à Universidade de Jena, que o inspirou profundamente. De volta a Suppelforta, Friedrich terminou o ano como primeiro da classe, mas o destino reservava outra perda. A morte de seu avô materno, David Euler, aos 72 anos, forçou seus parentes a deixarem Poblis.
O verão de 1860 foi decisivo. Juntamente com Wilhelm Pinder e Gustav Krug, Friedrich fundou a Sociedade Literária Germânia, um círculo onde os três jovens debatiam suas criações musicais e textuais. Foi nesse contexto que Nietzsche iniciou a composição de um oratório natalino. Em novembro recebeu uma carta entusiasta de Krug, elogiando Tristão e Isolda, a monumental ópera de Richard Wagner, ainda não encenada, mas já analisada por críticos a partir de suas partituras. Inicialmente cético em relação ao trabalho de Wagner, Friedrich mudaria de opinião com o tempo. Enquanto isso, suas enxaquecas persistiam, e ao longo de 1861, sua postura em relação à música romântica, antes rejeitada como decadente, começou a amolecer. Paralelamente, desenvolveu um fascínio por lendas eslavas e húngaras. Esse também foi um ano de transformação intelectual. Em um ensaio escolar ousado, defendeu Friedrich Hölderlin, poeta e filósofo que contrastava a barbárie germânica com a grandiosidade da cultura clássica, um tema que ressoaria em suas obras futuras. A antiguidade, porém, não era seu único fascínio. Seus estudos o levaram a uma figura ainda mais controversa, Napoleão III, sobrinho do temido Bonaparte, cujo exército havia deixado cicatrizes profundas na Alemanha décadas antes. Em um ensaio audacioso, Nietzsche ousou defender o imperador francês, provocando a reprovação até mesmo de seus amigos mais próximos. Era um sinal precoce de que não temeria desafiar consensos, uma marca que definiria sua trajetória intelectual. Nesse período de efervescência, sua mente amadurecia em ritmo acelerado. Em Destino e História, um texto revelador, percebeu algo perturbador. A liberdade humana era, na verdade, uma ilusão. O indivíduo, embora se julgue autônomo, obedece a costumes e tradições arraigados desde a infância, o que ele chamaria de destino. A verdadeira liberdade, concluiu, exigiria uma luta constante contra essas amarras invisíveis. Essa descoberta o levou a romper com sua criação cristã, o primeiro passo de uma vida dedicada a desmantelar a moral que o havia moldado. As dores de cabeça e a saúde frágil não o impediram de brilhar academicamente. No outono de 1862, finalmente sucumbiu ao encanto de Wagner. Quando a Germânia adquiriu a partitura de Tristão e Isolda, Nietzsche e seu amigo Krug se debruçaram sobre a obra ao piano. O impacto foi tão profundo que, ignorando os protestos de Krug, afinal, fora ele quem havia sugerido a compra, levou a partitura consigo para Naumburg. Era o início de uma paixão que marcaria sua vida. Mas a rebeldia também tinha seu preço. Em 1863, flagrado em uma bebedeira com um colega, foi rebaixado um semestre. Seus estudos literários consumiam sua atenção, e as notas despencaram. Por pouco conseguiu se formar, no verão de 1864, enquanto seus amigos, como Wilhelm Pinder e Gustav Krug, seguiam para Heidelberg. Ele, porém, escolheu Bonn, não por vocação teológica, mas por uma curiosidade cada vez mais incômoda, a filologia. Em outubro daquele ano chegou a Bonn acompanhado de Paul Deussen, futuro indólogo. Lá, mergulhou nas aulas dos filólogos Otto Jay e Friedrich Ritschl, nomes que dominavam um campo então na vanguarda do saber europeu. Hoje, a filologia pode parecer obscura, mas no século XIX era uma disciplina revolucionária, unindo crítica literária, análise linguística e história. E foi nesse terreno que Nietzsche começou a forjar seu nome, não como filósofo como conhecemos hoje, mas como estudioso das palavras e dos mitos. As férias da Páscoa de 1865 trouxeram um abalo. Anunciou à mãe que abandonaria a teologia. Sua imersão nos estudos o convencera de que os primeiros cristãos haviam transformado Jesus em uma figura divina da mesma forma que os mitos pagãos criavam seus deuses. Armado com a vida de Jesus, de David Strauss, obra que desconstruía os evangelhos como narrativas tardias, resistiu às pressões familiares. De volta a Bonn, transferiu-se oficialmente para a filologia. Mas a universidade não o satisfazia. Em outubro de 1865, seguiu Ritschl até Leipzig, onde uma descoberta mudaria tudo: Arthur Schopenhauer. Em um mundo como vontade e representação, o filósofo apresentava uma visão sombria. O mundo empírico era mera ilusão, tecida por nossas percepções, enquanto a realidade profunda era uma vontade cega e insaciável, uma força que tudo move, antecipando, sem saber, as ideias de Darwin sobre a luta pela sobrevivência. Para Schopenhauer, o ser humano, apesar de sua inteligência, estava condenado a desejar sem fim, apenas para cair no tédio ao conquistar o que almejava. A única saída? A arte e a contemplação da natureza como refúgio contra o sofrimento. Nietzsche, aos 21 anos, encontrou ali um espelho para suas próprias angústias.
Em 1866, fundou um clube filológico e apresentou um trabalho que chamou a atenção de Ritschl, que se ofereceu para publicá-lo. Enquanto isso, a Saxonia era arrastada para a Guerra Austro-Prussiana. Após a vitória prussiana em Königgrätz em julho, o mapa político da Alemanha se reconfigurou, e a Saxonia tornou-se um protetorado de Berlim. O conflito, porém, não freou seu ímpeto. Em setembro de 1867, movido por um surto de patriotismo, alistou-se na artilharia. Mas em março de 1868, uma queda de cavalo o deixou gravemente ferido. Durante a recuperação, dedicou-se à escrita. Pouco antes de se alistar, havia ganhado um prêmio por um ensaio sobre Diógenes Laércio, o biógrafo dos filósofos antigos, cuja obra preserva os fragmentos das vidas de pensadores como Zenão, fundador do estoicismo. O texto foi publicado na prestigiosa Rheinisches Museum, editada por Ritschl, que aceitaria outros 2 de seus trabalhos em 1868. Aos 24 anos, Nietzsche já era uma promessa acadêmica. De volta a Leipzig em outubro de 1868, após o serviço militar, um encontro selaria seu destino. Em 8 de novembro, um amigo o levou a uma reunião privada onde conheceria seu ídolo, Richard Wagner. Depois de ouvi-lo tocar trechos de suas óperas, os 2 discutiram filosofia, e Nietzsche descobriu, extasiado, que o compositor também era um devoto de Schopenhauer. Ao final, Wagner o convidou para visitá-lo em Lucerna, na Suíça. Pouco depois, uma oferta inesperada chegou. A Universidade de Basileia, na Suíça, lhe propôs uma cátedra em filologia clássica, com um salário tentador de 3.000 francos suíços anuais. Sem hesitar, partiu para os Alpes. O palco estava armado para o nascimento de uma das mentes mais revolucionárias da história. Em março de 1869, Nietzsche assumiu a cátedra em Basileia sem sequer ter concluído seu doutorado, um feito que falava por si só. Seu trabalho precoce, brilhante e incisivo, havia convencido os acadêmicos da universidade de que aquele jovem, embora sem diploma, era uma aposta que valia a pena. Mas a vida nos Alpes não foi fácil. A distância dos amigos e da família na Alemanha pesava sobre ele, e foi nos intervalos entre aulas e pesquisas que ele buscou refúgio na Vila Triban, à beira do lago de Lucerna, onde Wagner compunha a terceira parte de Siegfried, o épico anel de mitos germânicos que consumia sua genialidade. Lá, Nietzsche não apenas se aproximou do mestre, mas também cultivou uma relação de confiança com Cosima von Bülow, filha de Franz Liszt e futura esposa de Wagner, a quem mais tarde elevaria como o próprio ideal da feminilidade. Ser parte daquele círculo íntimo, onde a música e a filosofia se entrelaçavam com a intensidade de um drama wagneriano, era para ele uma espécie de consagração. Mas a euforia duraria pouco. Em abril de 1870, sua posição em Basileia foi confirmada como permanente. Deveria ser um triunfo, não fosse a revelação de que sua carga horária seria de 20 horas semanais, um fardo que deixaria escassas brechas para sua própria obra. O golpe seguinte veio poucas semanas depois. Wagner anunciou a seus íntimos que abandonaria Triban. Seu novo teatro, financiado pelo excêntrico rei Luís II da Baviera, seria erguido em Bayreuth, onde o compositor sonhava em encenar o Anel do Nibelungo com uma orquestra treinada sob seu comando absoluto. Desolado, Nietzsche escreveu a Cosima sugerindo que em 1 ou 2 anos, poderia abandonar a academia e seguir Wagner para a Baviera. A vida, no entanto, tinha outros planos. O verão de 1870 trouxe consigo o estampido da guerra. Napoleão III declarou conflito à Prússia, e Nietzsche, após passar as férias com os Wagner, obteve licença da universidade para alistar-se como enfermeiro voluntário no fronte oriental. Chegou ao quartel-general do exército prussiano em Metz pouco antes da esmagadora vitória em Sedan, em 2 de setembro, um dia que selaria não apenas o destino da França, mas o nascimento do Império Alemão sob a batuta de ferro de Bismarck. A guerra foi curta, mas suficiente para abalar Nietzsche. Entre os feridos e os mortos, ele contraiu difteria e desenteria, doenças que, somadas à sua saúde já frágil, deixaram nele uma marca profunda. Quando o conflito terminou em janeiro de 1871, seu entusiasmo inicial pela unificação alemã havia se transformado em ceticismo amargo. A agressão prussiana, antes vista como um ato de grandeza nacional, agora lhe parecia um sintoma de uma cultura em decadência, mais um sinal de que a Europa caminhava para um futuro onde o heroísmo daria lugar à mediocridade burocrática. Convalescente em Lugano, na Suíça italiana, Nietzsche traçou um novo rumo. A filologia, embora lhe desse prestígio, já não bastava. Era a filosofia que o chamava, não a filosofia acadêmica, estéril e prescritiva.
mas uma filosofia viva, capaz de diagnosticar os males de sua época. E foi assim, entre febres e reflexões, que ele começou a esboçar o que se tornaria o Nascimento da Tragédia, sua obra-prima de 1871. Nela, Nietzsche desvendava a Grécia Antiga não como um monumento de racionalidade, mas como um campo de batalha entre duas forças primordiais: o apolíneo, deus da ordem, da medida e da forma, e o dionisíaco, deus do êxtase, do caos e da embriaguez criadora. A tragédia grega, argumentava ele, havia nascido desse conflito, e sua morte, com Sócrates e Eurípides, marcará o início de uma era de declínio, onde a lógica sufocar o instinto, a moral sufocar a vida. Wagner, com sua música que fundia estrutura e paixão, era para Nietzsche o único artista moderno capaz de ressuscitar aquele equilíbrio perdido. O livro, dedicado ao compositor, foi recebido com entusiasmo por artistas e músicos, mas com hostilidade pelos filólogos tradicionais. Até seu antigo mentor, Friedrich Nietzsche, juntou-se ao coro dos críticos, acusando de especulação romântica. Pouco importava. O nascimento da tragédia era um manifesto, e Nietzsche já se via, ao lado de Wagner, como vanguarda de um renascimento cultural que devolveria à Alemanha a grandeza dos tempos de Goethe, Mozart e Beethoven. Mas a batalha mal havia começado. Em 1872, ele lançou uma série de palestras públicas atacando o sistema educacional alemão, denunciando a transformação da cultura em mera ferramenta de Estado. Enquanto a nação celebrava sua unificação, Nietzsche via com horror a massificação do ensino, onde o conhecimento era reduzido a treinamento profissional e a intelectualidade a um luxo dispensável. A educação não deve servir para fabricar funcionários ou operários, proclamava, mas para forjar indivíduos, seres capazes de questionar, criar e transcender. Em maio daquele ano, esteve em Bayreuth para a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo teatro de Wagner, um templo erguido segundo a visão megalomana do compositor. De volta a Basileia, porém, Nietzsche se viu envolto em uma polêmica feroz. O nascimento da tragédia havia se tornado alvo de debates acalorados na imprensa, com filólogos conservadores desmontando suas teses. O pior viria quando, no semestre seguinte, apenas 2 alunos se inscreveram em seu curso sobre retórica greco-romana. Um segundo curso sobre Homero teve de ser cancelado por falta de interesse. Era o sinal de que a academia o rejeitava. Inabalável, ele mergulhou em um novo projeto: Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, um estudo sobre os pré-socráticos que pretendia oferecer a Wagner como presente de aniversário de 60 anos, em maio de 1873. Quando visitou Bayreuth em abril para inspecionar as obras do teatro, porém, a recepção foi fria. Sua leitura de trechos da obra em andamento foi recebida com polidez distante, e até sua tentativa de animar o ambiente tocando uma de suas composições ao piano soou forçada, quase patética. O abismo entre o filósofo e o compositor, antes imperceptível, começava a se abrir. Foi então que, às vésperas de concluir o livro, um novo golpe o distraiu: a publicação de A Velha e a Nova Fé, de David Strauss, o mesmo autor cuja vida de Jesus havia abalado os alicerces do cristianismo histórico. O livro de Strauss, um ataque ao dogmatismo religioso em nome de um racionalismo vazio, irritou Nietzsche profundamente. Não pela crítica à fé, mas pela sua frieza. Era mais um sintoma da mesma doença que ele combatia: uma civilização que trocava a paixão pela lógica, a arte pela utilidade, o divino pelo meramente humano. Enquanto a Alemanha se embriagava com sua recém-conquistada unidade, Nietzsche, sozinho em seu quarto de Basileia, sentia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A obra de Strauss não apenas havia inspirado gerações a abandonarem a religião desde a vida de Jesus, como agora, em seu novo livro, ousava apresentar um cristianismo progressista que desqualificava o diagnóstico sombrio de Schopenhauer sobre a condição humana como mero delírio de uma mente em putrefação. Nietzsche não pôde conter a indignação. Em resposta, escreveu um ensaio cortante, David Strauss, o confessor e o escritor, onde desmascarava o pensador como símbolo perfeito do filistinismo cultural que assolava a Alemanha. Uma época que trocara a busca pela verdade e pela beleza por respostas fáceis, confortáveis, adaptadas ao gosto medíocre da burguesia triunfante. Esse ataque foi apenas o primeiro de 4 golpes certeiros que, reunidos em 1876 sob o título Considerações Extemporâneas, revelariam ao mundo o Nietzsche disposto a demolir os ídolos de seu tempo com uma precisão cirúrgica. No segundo ensaio, sobre a utilidade e os inconvenientes da história para a vida, ele desferiu um golpe ainda mais audacioso. Sim, o passado devia ser estudado, não como um museu de glórias mortas, mas como prova de que a humanidade era capaz de grandeza.
Mas atenção, a história não poderia se tornar um culto a heróis petrificados nem um refúgio para mitos reconfortantes. Era preciso revisitá-la com olhos voltados para o futuro, livre da idolatrização que paralisava o presente. E aqui Nietzsche voltou sua artilharia contra o historicismo científico alemão, essa ciência que, em nome da objetividade, esvaziava o passado de seu poder transformador, reduzindo-o a um cadáver dissecado em laboratório. Em Schopenhauer como educador, o terceiro ensaio, O Tom Mudou, era uma homenagem ao filósofo que ousara libertar seus leitores das correntes da convenção. Schopenhauer, com seu pessimismo radical, havia sido um farol na escuridão, e Nietzsche, que jamais se contentaria com meias-verdades, reconhecia nele um mestre na arte de pensar contra a corrente. Mas o quarto e mais polêmico texto, Richard Wagner em Bayreuth, escrito em meio a crises de saúde que quase o cegaram, seria um divisor de águas. Embora a maior parte do manuscrito estivesse pronta em 1875, uma série de colapsos físicos, dores atrozes, hemorragias, enxaquecas que o deixavam prostrado por dias, além de uma visão que se apagava aos poucos, o forçou a ditá-lo a um jovem músico e admirador Heinrich Koselleitz. Os médicos perplexos debateriam por séculos o que o afligia: sífilis terciária? Um tumor cerebral? Uma constelação de males, cólicas estomacais, hemorroidas sangrentas, crises de vertigem, que o consumiam aos poucos. O certo é que quando finalmente recuperou a capacidade de trabalhar, em julho de 1876, Nietzsche enviou cópias a Wagner com urgência, a tempo de chegar aos ensaios finais da tetralogia em Bayreuth. Mas o que encontrou ao chegar à cidade em 22 de julho não foi o templo da arte que imaginara, e sim um circo de aristocratas que ali estavam pelo espetáculo social, não pela música. Desgostoso, recusou até mesmo um convite para conhecer o rei da Baviera. A Universidade de Basileia, reconhecendo seu estado debilitado, concedeu-lhe uma licença de 1 ano. Nietzsche partiu para a Itália acompanhado por Malvida von Meysenbug, uma aristocrata alemã que renunciara à sua classe para circular entre revolucionários europeus e que, apesar de 28 anos mais velha, tornará-se uma de suas confidentes mais próximas desde que se conheceram em Munique. Em Sorrento, à beira do Golfo de Nápoles, rodeado por 2 antigos alunos, Albert Brenner e o médico Paul Rey, Nietzsche começou a questionar, sob a influência deste último, os excessos do pessimismo schopenhaueriano. Foi ali também que as primeiras fissuras em sua admiração por Wagner se aprofundaram. O nacionalismo germânico do compositor, cada vez mais estridente, soava-lhe como uma traição aos ideais que um dia compartilharam. Além disso, Wagner sabia que seus planos de ter Nietzsche à frente de uma revista para difundir suas teorias sobre música e arte eram agora inviáveis. A saúde do filósofo, cada vez mais frágil, não suportaria tal empreitada. De volta a Basileia no outono de 1877, Nietzsche submeteu-se a um exame com o Dr. Otto Eiser, em Frankfurt. O diagnóstico foi implacável: dano no nervo óptico com recomendação expressa de evitar absolutamente ler e escrever pelos próximos anos. Uma prescrição que Nietzsche, é claro, ignoraria com desdém. Durante sua licença, trabalhará em uma quinta consideração extemporânea, mas o manuscrito tomara proporções inesperadas. Mais de 300 páginas que, publicadas na primavera de 1878 como Humano demasiado humano, marcariam uma virada radical. Em 638 aforismos afiados como lâminas, ele desmontava a ideia de verdades eternas, acusando Kant e Schopenhauer de uma busca fútil. Num giro surpreendente, agora era a ciência, não a arte, que ocupava o lugar mais alto em sua hierarquia. Pequenas descobertas científicas, argumentava, haviam feito mais pelo progresso humano do que todos os êxtases artísticos. A arte, embora ainda valiosa, era apenas uma ponte, um meio de transição entre a superstição religiosa e o espírito livre que ele agora pregava. Não por acaso, o subtítulo do livro era um livro para espíritos livres. E foi contra a religião que Nietzsche desferiu seus golpes mais brutais. O cristianismo, afirmava, não passava de um sistema de ficções morais sem fundamento racional. Seus conceitos de bem e mal eram meras construções sociais, relíquias de uma era que a modernidade deveria superar. Sabia que o livro enfureceria Wagner, e de fato não lhe enviou um exemplar. Soube depois por seu editor comum, Ernest Semeitner, que o compositor folheara algumas páginas antes de jogá-lo de lado, preferindo preservar a imagem do jovem Nietzsche que um dia admirara. Os amigos do filósofo também reagiram com horror. Como ousava rejeitar a moral?
Em resposta, Nietzsche redobrou a aposta. Em opiniões e sentenças diversas, uma segunda leva de aforismos desmascarava a humildade cristã como um disfarce egoísta, um cálculo mesquinho para escapar da condenação eterna. O cristianismo, escrevia, não era senão um culto à dor, uma religião que glorificava a fraqueza. Sua saúde, entretanto, já não suportava mais a tensão. Em maio de 1879, aos 34 anos, pediu demissão da Universidade de Basileia. Com uma pensão modesta de 3.000 francos suíços anuais e a ajuda esporádica de amigos, agora teria de sobreviver como filósofo independente. Mas foi justamente essa liberdade, arrancada à força das amarras acadêmicas, que desataria o período mais fecundo de sua vida. Já no outono de 1879, concluía O Viandante e Sua Sombra, outra coleção de aforismos onde demolia noções abstratas como a salvação da alma. Para Nietzsche, o ser humano não deveria se perder em quimeras metafísicas, mas abraçar a terra com toda a sua crudeza e enfrentar a vida não como um fardo a ser suportado, mas como um desafio a ser transfigurado. Essa mesma terra que os moralistas cristãos haviam reduzido a um vale de lágrimas, Nietzsche a via como o palco de uma dança cósmica brutal, sim, mas também exultante. E foi com esse espírito que em O Viandante e Sua Sombra, ele desmontou uma das ficções mais caras ao pensamento ocidental, a ideia rousseauiana de que o homem nasce livre, mas vive acorrentado pela sociedade. Para Nietzsche não houve nenhum contrato social idílico, nenhuma renúncia voluntária à liberdade em troca de segurança. As comunidades humanas não surgiram de um acordo racional, mas como resposta instintiva a ameaças externas, e o que chamamos de justiça não passou, em suas origens, de vingança institucionalizada disfarçada de virtude. Ao batizar o livro com um título que evoca tanto a solidão, o viandante, quanto a dualidade, sua sombra, Nietzsche transformou cada aforismo em um espelho de faces opostas. Tomemos a guerra, sim, ela é destruição, mas também o fogo que purifica civilizações estagnadas, que quebra impasses seculares e força a renovação. Essas ideias, escandalosas para sua época, hoje ecoam nos estudos antropológicos sobre a violência como motor de evolução social. Não por acaso muitos de seus insights, então taxados de heréticos, são hoje lugar comum nas ciências humanas. O inverno de 1879, porém, foi implacável com seu corpo. A saúde, sempre frágil, desabou sob o peso das dores de cabeça atrozes e dos problemas de visão. Em 1880, Nietzsche tornou-se um nômade em busca de climas menos hostis. Primeiro, os lagos do norte da Itália, onde reencontrou Heinrich Koselleitz, seu Peter Gast, o jovem músico que, além da amizade, oferecia algo ainda mais precioso, a habilidade de decifrar seus rascunhos quase ilegíveis e transformá-los em manuscritos impecáveis. Veneza os recebeu com seu esplendor decadente, mas o calor do verão os expulsou para Marianske-Laz, balneário da alta sociedade onde Nietzsche, entre banhos terapêuticos e caminhadas, tentava enganar a doença. De volta a Naumburg em setembro, não resistiu ao chamado do sul. Em outubro, já estava em Gênova, fugindo do inverno antes que ele chegasse. Ali, entre o mar e as colinas, sua pena trabalhou com uma urgência febril. Até fevereiro de 1881, concluiu Aurora, obra em que desferiu golpes certeiros contra o cristianismo, essa doença metafísica que, ao prometer um além, esvaziara o aqui e agora, enquanto celebrava o budismo, religião que, livre de deuses vingativos, propunha ao homem não a redenção, mas a autossuperação. O ano de 1882 começou com uma raridade. Nietzsche gozava de boa saúde. E tinha ao seu lado Paul Rey, filósofo e amigo, que chegará armado com uma invenção revolucionária para a época, uma máquina de escrever. Aqueles artefatos mecânicos, ainda novidade desde a década de 1860, prometiam aliviar o martírio de seus dedos e olhos cansados. Mas a adaptação foi árdua. Cada tecla pressionada era um esforço, cada linha digitada uma batalha contra a própria impaciência. Em meio às tentativas e erros, brincou, aos 37 anos, que talvez precisasse de uma esposa, tema que já havia discutido entre risos e ironias, com Helene Malvida von Meysenbug durante sua estadia em Sorrento. Foi Malvida, aliás, quem orquestrou o encontro que mudaria tudo. Depois de 5 semanas em Gênova, Rey seguiu para Roma, onde a baronesa mantinha um salão intelectual. Lá conheceu Lu Andréa Salomé, uma russa de 21 anos, poeta de ideias incendiárias, que havia rompiado com a teologia e com qualquer noção de moral convencional. Rey, fascinado, insistiu que Nietzsche a conhecesse. Após uma breve escala em Messina, Nietzsche chegou a Roma em meados de abril. Os primeiros encontros foram tensos, quase constrangedores.
mas bastou uma conversa para que ele reconhecesse naquela jovem uma intelecto à altura do seu. Em Salomé viu não apenas uma discípula, mas uma aliada na guerra contra os ídolos da época. Ela, porém, tinha outros planos. Junto com Rei, arquitetou um projeto audacioso. Os três viveriam juntos em Viena, numa espécie de comuna filosófica. Nietzsche, embriagado pela perspectiva, anunciou a amigos incrédulos que treinaria Salomé como sua sucessora. Elizabeth, sua irmã, foi apresentada à Rússia em Bayreuth, durante uma apresentação de Parsifal, ópera wagneriana que Nietzsche detestava por seu misticismo cristão. A fachada de cordialidade não enganava. Elizabeth, protetora e possessiva, viu em Salomé uma intrusa. Enquanto isso, Nietzsche trabalhava em Gaia Ciência, onde abraçou a teoria darwiniana da evolução, ainda um tabu 2 décadas após a origem das espécies, para, em seguida, subvertê-la. Se Darwin falava em sobrevivência do mais apto, Nietzsche perguntava: e os gênios que morrem jovens como Rafael ou Mozart? Onde estava sua aptidão? A vida, concluiu, era ao mesmo tempo cômica e trágica, cômica pela presunção humana de dominar a natureza, trágica pela consciência de nossa insignificância cósmica. No final do livro lançou um desafio aos leitores, que a ciência declarasse guerra à religião. Mas apesar do título otimista, a Gaia Ciência terminava com um pressentimento sombrio: a tragédia sempre venceria a comédia. E no entanto, aqueles meses ao lado de Salomé haviam acendido nele uma chama inesperada. Em agosto de 1882, os dois passaram 3 semanas no bosque de Tautenburg, na Saxonia, em debates filosóficos que Nietzsche chamaria de os dias mais felizes de minha vida. Mas as sombras não demoraram a aparecer. Ciúmes de Rei e desconfianças de Elizabeth, e a própria Salomé, que se recusava a ser uma mera seguidora. Nietzsche, em seus cadernos, confessou que não ousava dizer. Seu desejo por ela já não era apenas intelectual. Quando o triângulo ruí, a dor foi devastadora. Afundou em depressão, aumentou as doses de ópio para anestesiar o corpo e a alma, e de seu refúgio em Rapallo, trocou cartas venenosas com os antigos companheiros. Mas foi justamente nesse abismo que nasceu sua obra-prima. Assim Falou Zaratustra não seria apenas um livro, seria um manifesto para uma nova humanidade, livre dos deuses mortos e pronta para criar seus próprios valores. E Nietzsche, mais uma vez, transformaria sua dor em dinamite. Não era mais um discípulo de Schopenhauer, nem um eco de qualquer outro pensador. Sua filosofia, agora radicalmente original, encontrou voz através de um porta-voz inesperado, Zaratustra, o antigo profeta persa cujo nome batizara a primeira religião monoteísta da história. O zoroastrismo, que floresceu na Mesopotâmia e na Pérsia milênios antes de Cristo, pregava a batalha cósmica entre Ahura Mazda, o deus da luz, e Angra Mainyu, o espírito das trevas, uma dualidade que Nietzsche rejeitava com veemência. Mas se ele repudiava a divisão maniqueísta entre bem e mal, via em Zoroastro um rebelde, um homem que ousara desafiar as verdades estabelecidas. E foi essa audácia que o filósofo alemão quis emprestar à sua própria revolução intelectual. Em janeiro de 1883, num frenesi criativo quase sobrenatural, Nietzsche escreveu a primeira parte de Assim Falou Zaratustra em apenas 10 dias. Era como se as palavras jorrassem de uma ferida aberta, urgentes elétricas. Mas o destino, irônico, reservava-lhe um golpe. Poucas semanas depois, soube da morte de Richard Wagner em Veneza. 6 anos haviam se passado desde o rombo definitivo entre os dois, quando Nietzsche, outrora devoto, passará a enxergar no mestre de Bayreuth não um gênio, mas um charlatão do sentimentalismo cristão. Ainda assim, a notícia o abalou. O homem que um dia escrevera Wagner em Bayreuth, como uma ode, agora via no compositor um símbolo do que mais desprezava, a decadência disfarçada de arte. A reconciliação com a irmã Elizabeth, em Roma na primavera daquele ano, foi outro ato de contradição em uma vida marcada por eles. Ele a culpava pelo desastre com Lu Salomé, pela traição à sua busca de uma intelectualidade livre dos grilhões familiares. Mas a solidão, essa companheira inseparável, o levava de volta aos que, apesar de tudo, ainda eram sangue. Até junho, já estava de volta a Sils Maria, seu refúgio alpino, onde a raiva contra o editor Ernst Semeitner fervia. O homem atrasava a publicação de Zaratustra, e Nietzsche suspeitava do motivo. A frase "Deus está morto", proferida por seu profeta persa, era dinamite demais para os tipógrafos conservadores. O livro era, em si, um paradoxo vivo. Por um lado, anunciava a morte de Deus como consequência inevitável da ciência e da modernidade. Por outro, estruturava-se como um evangelho, com Zaratustra assumindo um papel messiânico que ecoava e subvertia o de Cristo. Nietzsche não via contradição nisso.
Pelo contrário, era prova de que a humanidade precisava de um novo mito não para adorar, mas para superar. Até julho, a segunda parte de Zaratustra estava pronta, 22 discursos que afundavam ainda mais a faca na hipocrisia cristã. O reino dos céus? Uma farsa para justificar a fraqueza. A virtude da humildade? Um disfarce para o ressentimento dos que não ousam ser grandes. Em seu lugar, Nietzsche erguia Ubermensch, o além do homem, um ser que não se curvava a deuses nem a moralidades emprestadas, mas forjava seus próprios valores na bigorna da vontade de poder. Não era mais a luta pela sobrevivência de Schopenhauer, mas uma batalha por dominação, porque, no fundo, toda relação humana, até a mais terna, esconde um jogo de forças. O amor? Uma forma sutil de posse. A amizade? Uma aliança estratégica. Até a piedade, essa joia do cristianismo, era para ele uma arma dos fracos para submeter os fortes. E a igreja? Nietzsche ria amargamente ao desmascará-la. O cristianismo não havia triunfado por sua santidade, mas porque Constantino e seus sucessores viram nele uma ferramenta útil. No século IV, adotar a cruz foi um cálculo político. O império em frangalhos precisava de um novo cimento. Os bispos de Roma, por sua vez, trocaram a mensagem de Cristo por poder temporal, transformando a fé em um mecanismo de controle. O que a humanidade precisava não era de reformar a moral antiga, mas de destruí-la e construir algo novo sobre suas ruínas. Na terceira parte, concluída em Veneza no início de 1884, Zaratustra sobe a montanha e enfrenta sua visão mais aterradora, a eterna recorrência. Se o tempo é infinito, tudo o que aconteceu acontecerá novamente num ciclo sem fim. A humanidade, coletivamente, está condenada a repetir os mesmos erros, as mesmas glórias, as mesmas mediocridades. É uma ideia que deveria paralisar de desespero, mas Zaratustra e Nietzsche encontram nela uma estranha consolação. Se tudo retorna, então até o sofrimento tem um sentido, é o preço da eternidade. E se a eternidade é um fardo, que seja carregado com grandeza. Ele planejava encerrar Zaratustra ali como uma trilogia. Mas em janeiro de 1885, uma nova onda de blasfêmias o assaltou. 20 cenas tão explosivas que decidiu imprimir apenas 40 cópias, distribuídas a um círculo íntimo. Era material para incêndios, não para livrarias. O impressor Konstantin Novotny, o mesmo que trabalhará nas partes anteriores a pedido de Semeitner, deve ter tremido ao compor aquelas páginas. Enquanto isso, a vida de Nietzsche se complicava. Elizabeth, sua irmã, anunciava o noivado com Bernhard Forster, um professor wagneriano e nacionalista radical, expulso de seus cargos por ideias antissemitas. O casal planejava fundar uma colônia ariana no Paraguai. Nietzsche e a mãe tentaram impedi-los, mas em maio de 1886, eles embarcaram para a América do Sul, um epílogo grotesco para uma família já dilacerada. Com Zaratustra concluído, Nietzsche voltou-se para formas mais diretas de combate. Em março de 1886, terminou Além do Bem e do Mal, um livro que pretendia ser sua declaração de guerra definitiva contra a democracia, o igualitarismo e a moral de rebanho. Mas os editores fugiam dele. Zaratustra não vendera, e centenas de cópias apodreciam em armazéns. Semeitner, seu antigo editor, agora o evitava. Foi preciso comprar a tiragem de Além do Bem e do Mal com seu próprio dinheiro, 1.250 cópias de um manifesto que poucos ousariam ler. A ironia era cruel. O homem que pregava Ubermensch era ignorado pelo mercado. Até fevereiro de 1887, apenas 65 exemplares haviam sido vendidos. Entre os poucos que o compreenderam estava Meta von Salles, uma historiógrafa suíça, a primeira mulher a receber um doutorado em seu país. Ela visitou Nietzsche em Sils Maria naquele verão, e foi para ela, em parte, que ele começou a esboçar Genealogia da Moral, uma dissecação cirúrgica das origens da ética. Usando sua formação em filologia, mostrou como as palavras revelam a verdade. Em línguas antigas, bom derivava de termos como nobre ou bravo, enquanto mal vinha de comum ou servil. A inversão veio com os sacerdotes do Oriente, para quem a pureza espiritual valia mais que a força. E foi desse solo que brotou o cristianismo, com sua exaltação dos pobres e sua promessa de recompensa celestial, um negócio vantajoso para os fracos, um veneno para os fortes. Nietzsche sabia que estava cavando sozinho. Mas se a história é um eterno retorno, ele estava disposto a ser o martelo que uma vez mais quebraria os ídolos. Foi a casta guerreira dos conquistadores germânicos e escandinavos que impediu a Europa de se tornar uma teocracia cristã após a queda de Roma.
Embora tenham adotado a cruz, os novos reis ergueram uma hierarquia aristocrática inspirada no legado romano, um sistema onde a força, não a humildade, ditava a ordem. Mas a Revolução Francesa e a Reforma Protestante trouxeram de volta a moral de escravos, disfarçada de virtude. Em Genebra calvinista do século XVI, a austeridade puritana não era senão o velho ressentimento vestindo roupas novas. Muitos discordarão de Nietzsche, mas poucos poderão negar a precisão cirúrgica com que ele dissecou 3 milênios de moral judeu-cristã. Sobre a genealogia da moral não é apenas um livro, é uma autópsia da consciência ocidental, onde cada dogma é exposto como sintoma de uma doença mais profunda. E enquanto o filósofo escrevia essas páginas, seu corpo traía crises de enxaqueca, náuseas, uma visão que oscila entre a clarividência e o delírio. Ainda assim, em Nice, nos primeiros meses de 1888, uma trégua inesperada. Pela primeira vez em anos, a saúde lhe sorriu. Foi então que concebeu A Vontade de Poder, obra monumental em 4 volumes que seria seu testamento filosófico. Mas em março, a lucidez o advertiu. O projeto era grandioso demais até para ele. Abandonou-o. Procurando refúgio, escolheu Turim, cidade onde o ar era leve e a música, uma religião. Ali por 3 meses Nietzsche viveu como um homem redivivo, até que a inspiração o arrastou para Sils Maria. E foi em um surto de genialidade que escreveu o caso Wagner, um libelo onde seu antigo ídolo musical se tornava o símbolo podre de uma Europa em decomposição. Não satisfeito, lançou Crepúsculo dos Ídolos, uma série de golpes certeiros contra todos os fantasmas que ainda assombravam o pensamento. Platão, Sócrates, o cristianismo, o socialismo. O título, uma ironia cruel, parodiava o crepúsculo dos deuses de Wagner, como se dissesse, seus deuses estão mortos, agora, vejam os meus caírem. Seguiu-se o anticristo, onde desmontou a farsa cristã desde suas raízes. Jesus, argumentava, pregava um reino de Deus aqui e agora, livre de ódio e culpa. Mas seus seguidores transformaram-no em juiz celestial, inventando o inferno como chantagem e o paraíso como isca. O budismo não promete nada, mas cumpre tudo, escrevia. O cristianismo promete tudo e não cumpre nada. Comparação devastadora. De volta a Turim em setembro, às vésperas de seu 44º aniversário, decidiu escrever sua própria defesa, Et Homo. O título, roubado do prefeito romano que apresentou Jesus à multidão, Eis o Homem, era uma provocação. Em capítulos como Porque Sou Tão Sábio, ou Porque Escrevo Livros Tão Bons, misturou autobiografia, arrogância calculada e humor negro. Afirmou que assim falou Zaratustra superava Goethe, Shakespeare e Dante, e quem ousaria contradizê-lo? Não era vaidade pura, era estratégia. Nietzsche sabia que no mundo de mediocridades, só o exagero faz justiça ao gênio. Mas por trás da ironia, uma ferida aberta, Wagner. Mesmo anos depois, a traição do mestre ainda o corroía. Compilando trechos de suas obras passadas, provou que não fora ele quem mudará, mas Wagner, que trocara a revolução artística pelo nacionalismo barato, cortejando as massas como um político vulgar. Esse turbilhão de atividade, porém, era o último suspiro antes da tempestade. No final de 1888, sua mente começou a ruir. Delírios de grandeza se alternavam com acessos de fúria. Escreveu cartas ao Kaiser Guilherme II e a Bismarck, denunciando suas doutrinas. A amigos, falava em criar uma liga anti-alemã para derrubar o império. Em 3 de janeiro de 1889, declarou a Malvida von Meysenbug, Deus está na terra. Prendi o Papa. Ordenei que fuzilem o Kaiser e Bismarck. O colapso foi público. Nas ruas de Turim, ao ver um cavalo sendo açoitado, correu para protegê-lo e desabou aos pés do animal, chorando. Não era piedade, era o fim. Diagnósticos se multiplicaram. Sífilis, tumor cerebral, envenenamento por mercúrio. O certo é que em 1889, Nietzsche já não era mais Nietzsche. Sua família o trouxe de volta à Suíça, onde ficou sob os cuidados da mãe Francisca. Por 1 ou 2 anos, ainda balbuciava frases coerentes, mas a escuridão avançava. Enquanto isso, o destino de seus manuscritos inacabados pendia de um fio, até que em 1892, Elizabeth, sua irmã, entregou a Peter Gast, pseudônimo de Aist Koselitz, o direito de editar uma segunda versão de suas obras completas. Mas Elizabeth tinha outros planos. Seu casamento com Bernhard Forster, um antissemita fanático, terminara em desastre na colônia paraguaia de Nueva Germânia, onde o sonho ariano afundou na miséria, levando Forster ao suicídio. De volta à Europa, viúva e amargurada, ela assumiu o controle da herança do irmão.
Afastou Gast, reescreveu a biografia de Nietzsche à sua imagem e semelhança, e retomou sua cruzada contra Luz Salomé, a quem culpava pela loucura de Friedrich. Em 1895, após uma briga com a mãe sobre os direitos de o anticristo, Elizabeth lhe roubou os royalties futuros. Quando Francisca morreu, em 1897, transferiu Nietzsche para Weimar, onde exibia seu irmão como uma relíquia aos admiradores que pagavam para vê-lo, um espetáculo grotesco, o filósofo que denunciará a compaixão como fraqueza, reduzido à atração de feira. Em 25 de agosto de 1900, 2 meses antes de completar 56 anos, Friedrich Nietzsche morreu em Weimar, vítima de um ataque cardíaco. 3 dias depois foi enterrado ao lado do pai, na igreja paroquial de Rocking. Ironia suprema, o anticristo jazia em solo sagrado, entre cruzes e salmos. Como se a história, em seu sarcasmo, quisesse provar seu ponto. Até os revolucionários acabam domesticados. E assim como Jesus teve seus apóstolos distorcendo suas palavras, Nietzsche teve os seus algozes. Imperialistas, comunistas, fascistas, todos saquearam seus conceitos, transformando a vontade de poder em justificativa para tanques de guerra. O super-homem em propaganda de regime, a moral de senhores em desculpa para botas sobre pescoços. O pior deles? Sua própria irmã, Elizabeth, que o vendeu como profeta do nacionalismo alemão, traindo tudo pelo que ele lutara. O homem que quis dinamitar 2 milênios de moral acabará devorado pelo mesmo rebanho que desprezava. Restou-lhe, no entanto, uma vingança póstuma. Cada vez que um tirano cita seu nome, cada vez que um medíocre se intitula Nietzscheano, sua sombra ri. Porque o verdadeiro Nietzsche, esse nunca foi para os fracos. Eis a ironia suprema. O mesmo Nietzsche que foi taxado de antissemita e nacionalista por sua irmã traidora jamais poderia ter imaginado que seu nome seria invocado nos salões do Terceiro Reich. Elizabeth, a guardiã distorcida de seu legado, recebeu Hitler com sorrisos enquanto o filósofo que ela ajudou a enterrar já apodrecia no esquecimento, não de sua obra, mas de sua essência. Wagner, outro gênio sequestrado pela máquina nazista, teve suas óperas transformadas em trilha sonora para a Marcha da Bestialidade. Mas Nietzsche, esse foi o troféu intelectual que os carrascos da história brandiram como justificativa, como se a vontade de poder pudesse ser reduzida a bandeiras e botas. Poucos pensadores deixaram um rastro tão incendiário quanto ele. Alguns o chamam de visionário, outros de demônio. Mas até seus detratores mais ferrenhos não podem negar, Nietzsche não escreveu para ser ignorado. Seus livros, O Nascimento da Tragédia, Além do Bem e do Mal, Assim Falou Zaratustra, não são meros tratados, são granadas intelectuais detonadas no coração da moral ocidental. Ele não pedia permissão para pensar, ele exigia que o mundo enfrentasse o abismo que ele mesmo havia escancarado. E quando proclamou a morte de Deus, não estava celebrando, estava advertindo. O vazio que resta não é um convite à liberdade, mas um desafio. Quem terá coragem de suportar o peso de criar seus próprios valores? Sua influência? Imensurável. Os existencialistas do pós-guerra, Camus, Sartre, beberam de suas páginas a noção de que o homem está condenado a ser livre. Historiadores, antropólogos, sociólogos, todos, de alguma forma, se debruçaram sobre suas ideias, mesmo que para refutá-las. Porque Nietzsche não era apenas um filósofo, era um furacão que varreu os alicerces da cultura, da arte, da música, da própria linguagem. Sua obra é um labirinto onde se perdem os covardes e se forjam os audazes. Mas aqui está a questão que não quer calar. Nietzsche foi o profeta de uma humanidade superior ou o delírio de um gênio consumido pela loucura? Um homem que nos anos 1880, já escrevia cartas assinadas como Dionísio, ou o crucificado, enquanto a sífilis devorava seu cérebro. Suas últimas palavras, se é que foram palavras, se perderam nos silêncios dos asilos. Restou apenas o enigma. Suas ideias eram o grito de um titã ou o uivo de um homem desmoronando? O julgamento, como sempre, é seu. Mas uma coisa é certa, ignorá-lo é impossível. Porque Nietzsche não pertence aos livros de história, ele é a história, rasgando as páginas com unhas e dentes. E se você ainda não se decidiu, pergunta-se, o que você faria se descobrisse que Deus está morto, e que o assassino foi você mesmo?